começa e é muito bom mais uma vez estar aqui com vocês. Mais um ano, né? O ano passou tão rápido e já é o momento de falarmos sobre esse projeto maravilhoso que todo ano ele nos mostra temas diferenciados a qual a nossa sociedade, eu e você, precisamos tanto ouvir e tanto discutir. E hoje, esse ano, na verdade, o time é diferente, tão poderoso quanto o do ano passado, todas preparadas e prontas para responder algumas perguntas que eu tenho aqui para elas. Esse projeto que vocês já conhecem, olha a revista, meninas, esse ano como tá lindana. Essa já é para você, viu? Ah, obrigada. A Beth. Esse ano, né, o projeto Quebrando Silêncio, esse projeto que ele é passado em tantos outros países, 8 países da nossa América Latina, aonde trata de temas importantíssimos. Ano passado discutimos um tema, Ana, sobre a violência doméstica enquanto gestante, a mulher enquanto gestante. E esse ano, o Quebrando Silêncio tem como tema Infância Ameaçada. E por que ameaçada? É o tema e algumas discussões que nós vamos ver hoje, ou assistir hoje também, não é mesmo? Não é mesmo? Então, sendo assim, eu quero primeiramente apresentar as meninas que estão aqui comigo, as meninas amigas e doutoras da área do direito, que com muita prontidão aceitou o meu convite. A doutora Elizabeth, que vocês já conhecem do ano passado, que esteve aqui no projeto, que ela é especialista no direito médico, e está sempre atendendo ao meu chamado. Eu também procuro sempre atender o chamado dela, porque é uma mão de via dupla. E eu fico muito feliz por ter aceitado, viu, Beth? Eu que agradeço, muito bom estar aqui com você novamente com você, tá? Bom, eu sou Elizabeth Vidulfo, tá? Para quem não me conhece, para quem me conhece, olá, que eu vou falar, tá? Eu sou especialista em direito médico e direito da saúde, atuo exclusivamente para pacientes e familiares. E vamos ver aí o que nós podemos ajudar você nessa jornada tão importante que é a defesa das crianças, né? Levar essas informações na parte jurídica que a gente tem conhecimento. E o que a gente não tiver, eu prometo que eu vou procurar. Qualquer coisa, nós joga para Ana, né? Joga para Ana. Pessoal, e também nós temos aqui hoje uma convidada especial, a Ana Maria Medeiros, doutora Ana. É muito bom estar com você. Já tivemos em outros momentos lá atrás, não é? Em outras cadeiras, eu e você, né? A Ana iniciou o curso de psicologia, eu tive o privilégio de conhecer na faculdade, então isso foi muito bom, porque quando nos reencontramos, parecia que eu tinha voltado lá para 2008, 2007, não lembro qual foi, né? Doutora, muito obrigada por ter aceitado o convite, viu? É muito bom, fico muito feliz e grata, sempre muito pronta. E hoje, a prova de fogo, você veio até aqui, não é? Foi. Isso é muito bom. Literalmente. Muito obrigada por ter vindo e aceitado. Então, eu que agradeço, essa é uma oportunidade ímpar de levar a informação para as pessoas. Estou do lado de duas pessoas maravilhosas, vocês moram no meu coração. É como se eu estivesse em casa. Isso é bom. Espero que o assunto renda. Eu sou advogada especializada em direito do consumidor, professora primária e faço direito criminal porque o direito criminal me persegue. Dentro do direito criminal, uma das coisas que me são muito próximas é essa questão das minorias em situação de risco, porque não dá para falar só da criança, a criança faz parte desse contexto. Então, eu na maioria das vezes, ironicamente, eu vou para a porta da delegacia, embora esse seja um chavão chato, mas para defender ou a criança, ou a mulher, ou aquele que está sofrendo um abuso. Interessante. Então, o tema hoje vai render. Isso vai ser bom. Vamos ter que controlar aqui os comentários, porque vamos exceder se deixar, não é mesmo? Eu acho que ela vai ter mais assunto do que eu. Tá? Do que eu também. Com certeza, porque eu faço uma outra especialização, né? Mas o seu comentário vai ser de extrema necessidade, viu? Pessoal que está em casa, falando um pouquinho desse projeto, ele tem como objetivo de levar a conscientização de um tema específico. O tema específico de hoje, desse ano, é infância ameaçada. Nós vemos os lares, eles têm um objetivo único, como disse a doutora Ana, é ímpar. E qual que é o objetivo do lar, da família?
levar segurança, proporcionar segurança, proteger, amar e tudo que é necessário. Porém, existe uma outra realidade que está adentrando aí nas famílias, que infelizmente a palavra é violência contra a criança. E que por muitas vezes, essa violência, por muitas vezes não, todas as vezes que isso acontece, traz ali um prejuízo específico. Mas para falar de violência, eu queria que vocês, meninas, me ajudassem primeiro a trazer essa teoria. Violência, o que é violência? Existe só um tipo, mais de um tipo? Me ajudem a esclarecer esse tema. O que é violência, para a gente começar? Existem vários tipos de violência, né? Física, psicológica, sexual. Então, assim, é um contexto, né? Que não é só a violência sexual, né? Que eu acho que é a mais grave, e também não só a violência física, mas tem também a psíquica, tem vários tipos de situação. Às vezes, a maneira como você trata a pessoa, a criança, né? A parte rude com que você trata, ela não deixa de ser uma violência, né? Então, eu acredito que no contexto seria isso, né? Bacana. Quando você tira o direito de uma criança, isso também é uma violência, doutorada? Com a mais absoluta certeza. A criança, ela é protegida pela sociedade, pelo Estado e pela família. Então, qual a ordem? Estado, sociedade, família. Tá? Quando aqui a família não protege e a sociedade deixa, o Estado não age, você tem uma reação em cadeia. Entendeu? Porque a criança é o quê? Um ser em formação. Tá? Ela aprende como? Ela aprende com a repetição dos nossos atos. É mais a sua área do que a minha, hein? Então me corrija se eu estiver errado. Ela aprende quando ela vê a mãe fazer. Quando ela vê o pai fazer, o tio fazer, alguma coisa alguém que ela ama muito. A criança que sofre um abuso constante, para ela aquilo é amor. Aquela é a forma de amor que ela aprende. Por isso que a violência ela se perpetua na família. Quando você tem alguma situação de violência, você pode buscar na família que você vai encontrar mais integrantes da família que pai. Então, eu curiosamente atendi um caso hoje em que eu tentei entender o contexto e na fala da minha cliente ela disse assim, a mãe dele agia assim. Então foi a linguagem que ele aprendeu de amor, é a linguagem que ele transmitiu, reproduziu, né, o comportamento. É grave, sim, mas é aquilo que ele aprendeu. Aí você, quando a família não age, o Estado age. Quem age? O Ministério Público. Ou então a sociedade mais próxima, aí trazendo uma correlação para o município, o CREAS, o Conselho Tutelar, dentro ali da sua especificidade. Seguindo a cadeia de proteção, né? Sim, mas todos precisam agir. Quando eles não agem, eles estão sendo negligentes. Porque é dever do Estado proteger a criança. E essa omissão também, ela tem consequências, né, Ana? Sim, sim. E essa consequência, quando chega na criança, no quesito psicológico, quanto que isso agride ela emocionalmente, né? A dificuldade dela de confiar, a dificuldade dela de saber liberar amor, como vai ser difícil, não é? Mas, doutora, eu queria saber com você se os dados no Brasil sobre este crime, vamos considerar, posso considerar crime? Com certeza. Sobre este crime contra a criança, o abuso, a violência, seja ela psíquica, emocional, seja ela a física, ou tirar o direito daquela criança, tem uma base hoje de como é que está o nosso país, a proximidade, né? Porque isso dos casos notificados, e quantos notificados não temos, né? Que não dá para mensurar. Então, esse é o maior problema, porque nós temos o quê? Dos 100% dos notificados, 80%, 82% dos casos são de violência no núcleo da família. Porém, quantos não notificados? Porque nós, eu não sei aí o quanto você entra nos aparelhos que a municipalidade te oferece, mas se você pega o Centro de Referência da Mulher,
ela abraça toda mulher que chega com uma denúncia. Eu falo mulher porque na maioria das vezes é a mãe que leva a criança. Tá. Mas ela recebe essa pessoa e muitas vezes isso não gera um boletim de ocorrência nem uma medida protetiva. Então esse dado não vai para o dado que é lançado pelos... sistema. Isso, porque se você ligar 100 ou 0100, isso fica registrado. Porém, se a pessoa não liga, se ela não faz uso desse número, não chegam os números para quem deveria chegar. Então, nós temos assim, ó, acredito eu, que dentro de uma sala de 30 alunos, pelo menos 5 sofrem violência. É muito. É a quantidade. De 30 De 30, pelo menos 5. numa sala de aula. E você tem que entender a violência como o quê? Toda ação, todo ato que causa dor no próximo. Aí, independente da dor ser física, psíquica, mas causa dor. Então, às vezes, a pessoa que pratica nem percebe que pratica. Porque praticaram com ela, vão praticar com o da frente, ela está só reproduzindo aquilo que ela tem. Ô, Ana, posso fazer uma pergunta? Esses dados aí, pelo menos o que eu vejo, estou perguntando porque a área criminal você deve ter mais dados do que eu. A gente vê muito a classe média, a classe mais pobre, pobre, média, alta, a classe baixa, né? Ela são geralmente as que mais aparecem nesse contexto, mas não deixa de existir também violência sexual, violência física, tal, na classe média e alta. Só que você quase não vê muito noticiado essas outras classes. Tem realmente? Eu arrisco dizer que até mais. Porque o que acontece? Quando você sai da parte menos favorecida e você vai para a parte que tem um poder socioeconômico e um status maior, você tem aquela coisa assim, não posso constranger, ninguém pode saber, muito mais do que os menos favorecidos. Porque lá, quem tá na base da pirâmide, ele não tem mais nada para perder. Exatamente dessa forma que eu vejo. Então, tá? como ele não tem nada para perder, as relações de financeiras, por exemplo, ninguém vai falar assim, não contrato você porque você fez uma denúncia. Porém, se, vamos imaginar, que o meu marido fizesse algo contra mim, eu dou publicidade a isso, como fica o pessoal para quem eu trabalho? Às vezes a relação é essa. Tem que perder, né? Às vezes assim, poxa, mas se todo mundo souber que eu estou sendo vítima, como vão me tratar? Porque não parece. E não é essa a nossa intenção, e eu sei que é sobre isso que nós viemos falar. Mas as pessoas excluem. Porque tem aquela coisa assim, você sofre violência porque você gosta, porque você deixa, porque você não toma atitude. Mas, eu vou chamar de agente. Tá? Mas o agente que pratica o abuso, ele envolve, ele enreda de tal forma, manipula muito, e ele usa tudo que você possa imaginar como meio de manipulação, desde o sentimento que você tem por ele, até o sentimento que você tem por outro. E a dependência financeira também, né? Até porque também os abusos, eles ocorrem de pessoas muito próximas, né? Então, sempre o manipulador é... E aí nós temos que desmistificar algumas coisas assim que é importante. Gente ruim também fica velha. Tá? Nós não podemos perder isso em mente. Porque às vezes você olha para um vozinho ou para uma vozinha e você automaticamente, isso está intrínseco, você fala assim, mas que amor, que gracinha. Ele é um abusador. Também pode ser um abusador. Tá? Porque o abusador ele não tem um perfil. Não tem como você pegar essa pessoa e encaixar. Fazer um checklist, né? Falar, olha, preencheu aqui. Não. Né? Eu já convivi com abusadores. E a hora que eu fiquei sabendo do abuso, eu falei, mas será? Porque você olha e a pessoa, aos olhos de quem está de fora do abuso, ela é tão boa, ela é tão perfeita, que a primeira coisa que passa na sua cabeça é será? Mas passar na cabeça é uma coisa, você pode questionar, você não pode verbalizar. E aí entra outro ponto, que a criança, quando ela sofre essa violência,
ela até pensa, devo contar? Vai acreditar? Porque olha quem foi. Então, Porque tem a relação de hierarquia, exatamente. não é? Porque a criança obedece. A criança, o maior problema da violência contra a criança é assim, ó. Todo mundo já teve filho. Aí você fala assim, vai tomar banho, vai não sei na onde, vai não sei na onde. Às vezes a criança até fala, não, não quero. Porém, a dinâmica da sua vida não te permite dar a ela a liberdade de negociar. Então imagina, vamos imaginar uma família comum, segundo o casamento dos pais. Tá? E aqui eu vou fazer um outro apontamento, vamos desmistificar. Mulher também comete abuso. Considerando que violência não é só sexual e não é só de homem para criança, a mulher também comete. Qualquer pessoa comete abuso. Então, imagina uma família comum, segundo o casamento, filhos dos 2 casamentos, e aí nós temos uma problemática grande que é, que educação vai prevalecer? Né? Porque os humanos, eles se unem em razão de um gostar do outro. Sim. Mas eles esquecem de parar para pensar como que isso afeta a dinâmica. E às vezes afeta muito a dinâmica. Aí a criança, que já tinha uma personalidade mais acanhada, ganhou um irmão com uma personalidade mais forte. E um pai ou uma mãe com uma personalidade forte, que vai tolhendo ela, porque tolher a criança também é uma violência. Sim. Quando você fala para a criança, você não é capaz, você não pode, você não consegue, você tá. Ainda que não seja uma violência escrachada, que possa até ser momentânea, você tá cortando ali, podando essa criança. Você tá. Então imagine essa dinâmica. Um estranho que precisa ser respeitado porque minha mãe ama ele, ou uma estranha que precisa ser respeitado porque meu pai ama ele, que entra na minha casa e fala assim, olha, a partir de hoje, aqui nessa casa, só vai comer comida natural. Só que lá, quando eu morava na minha outra família, eu podia comer chocolate. E como que fica quando você tira tudo que eu conheço e agora eu não posso mais? E aí eu vou falar com o pai ou com a mãe e falar assim, então, mas eu queria comer um chocolate. Ah, mas o outro falou que você não pode, então nessa casa aqui não pode mais. Ali ela já percebe. Tem uma autoridade que ela precisa respeitar e que ela não pode fazer nada. Se essa autoridade abusa, como que ela vai contar? Se essa pessoa mexeu na comida e ninguém falou nada, trocou o hábito dela alimentar, mandou ela dormir mais cedo e ninguém falou nada, ela vai contar? Não vai. E aí cada vez mais essa criança introverte aquilo, as emoções, o medo, né? E muitas vezes precisa ficar com essa pessoa enquanto a outra trabalha, enquanto a outra vai... E imagina o quanto que isso vai ferindo o coração dela, né? E agredindo mais ainda os direitos dela, né? De ter saúde, de ter tantas outras. E os reflexos, eles são para a vida adulta. Se ela vai guardando, ela não fala, então ela fica introspectiva, aí alguém vira e fala assim, tá vendo? Não abre a boca, não faz nada. Essa é uma violência. Quando você aponta o dedo e fala, você não, você não, você não. Porque chega uma hora que você escuta tanto você não, que você não tem dúvida que você não. Qualquer coisa. Qualquer coisa. E aí, pegando essa informação que a doutora Ana está falando, eu pergunto para a doutora Elizabeth, olhando para esse grupo de crianças, essas crianças que sofrem, quais são os direitos dela, uma vez que elas foram abusadas, cometeram esse crime com ela? Isso traz um trauma psicológico, uma gravidez indesejada, muitas vezes, doenças sexualmente transmissíveis. Ela tem direito a quê para cuidar dessa saúde? Olha, Neiva, nós temos assim, as instituições de apoio, que são atendimentos psicológicos, internações em clínica. Também, quando é constatado o estupro, ela e ficar com a gravidez, ela tem o direito, né, de realizar o aborto. O problema é a demora do consentimento, né? Do jeito que está, a demora hoje no judiciário, quando você tiver uma sentença, a criança já tem 1 ano, né? Então, está assim. Eu falo assim, a lei, ela existe para todos, mas cada um entende ela de uma forma, não é? A Ana mexe mais com essa área aí,
ela com certeza pode até te explicar melhor. Mas nessa parte de direitos, ela tem os direitos de atendimento psiquiátrico, psicológico, atendimento clínico. Daí ela busca a Santa Casa primeiro? Qual que é o Não, seu caminho? quando ela sofre, vamos supor, um abuso sexual, que dá entrada na Santa Casa, que o médico, após atender, vê que essa criança ela foi violentada, ele tem por obrigação comunicar, tá? E aí, o delegado, o Ministério Público, Conselho Tutelar, e aí que vão tomar as medidas jurídicas que têm que ser tomadas. Às vezes até tira a criança da onde está, coloca no lar lá. Então, assim, ela tem vários direitos, tá? Inclusive de fazer o aborto. O médico tem a obrigação, quando é estupro, de realmente de denunciar, de falar, ele tem, é obrigatório. Mas é aquilo que eu falo para você, né? Geralmente é difícil, às vezes, uma família levar até o pronto-socorro. Tem. Acontece muitas vezes, mas nem sempre. Nem sempre chega, não é mesmo? Isso. E aí, eu acredito, Zorana, que com as famílias que você atende, você ouve muitos casos, né? Relatos de violência que a mãe comete, como você disse, que o pai, o primo, o padrasto, tantos outros. Olhando para a história, para as histórias que você já ouviu, quais são os principais cuidados e o que os pais que estão nos ouvindo agora podem fazer para evitar este problema na sua família? Para ele cuidar do filho dele. Que procedimento ele precisa fazer? O que ele precisa ficar atento numa questão de... Não tem uma fórmula, não tem, porque aquilo que eu já mencionei. Gente idosa, gente ruim também fica velho. E não tem, assim, se tivesse como você traçar um perfil e falar que o abusador preenche aquele perfil, porque às vezes ele nem grita. Ele só cerra os dentes e fala para a criança, sai daí, agora. E aí? Não dá para prever, não dá para proteger. E eu estava pensando sobre o que nós íamos conversar, e eu estava pensando assim, até que ponto isso é uma patologia psicológica? Até que ponto isso é uma patologia não física? Como fala? Dona da saúde, como fala? Genética, né? Meu marido faz mestrado na UFSCar em São Carlos, e ele tem um professor que diz assim, frio não é psicológico, porque é o neurônio que avisa. Então, o frio, ele é uma resposta neural, portanto, é uma resposta física. E eu estava pensando, até que ponto isso é um problema psicológico, e patológico, até que ponto isso é um problema físico de algo que faltou em algum momento, né, numa sinapse, por exemplo. E até que ponto isso é só reprodução de outro comportamento. Porque você pega, se você sair, nós estamos na região sudeste, você vai lá para o norte, lá tudo bem, lá é normal. Que o pai viola a filha e tudo bem. Assustador. Mas é o costume. Mas na cabeça deles, ok, nem por isso deixa de ser violência. É uma violência. Que eles fomentam sem o menor problema. E aí? Não dá para você saber, não dá para você tipificar uma pessoa. É lógico que você percebe o quê? Você percebe a criança mais retraída perto da pessoa, você percebe que a criança não fica perto, né? Teve uma mãe que relatou assim para mim, meus filhos não sorriem quando meu marido está em casa. Então, e ela relata assim, quando ele sai para viajar, e ele passava vários dias viajando, a minha casa é ótima, meus filhos brincam, meus filhos se alimentam, meus filhos têm um outro semblante. Só que quando eles sabem que ele vai chegar, então eles já sentam no sofá e ficam esperando para chegar. Olha o poder de uma pessoa que só de saber que ela vai chegar, as crianças sentam, cada uma no seu lugar no sofá, para esperar, no caso as crianças chamavam ele de malvado, o malvado chegar.
é muito louco. Muito, muito louco. E aí, pensando nisso, eu penso que já temos uma direção sobre como evitar, não é mesmo? Ou, na verdade, reparar mais no comportamento das crianças, né? Às vezes, a mãe fica tão preocupada com os afazeres e com os problemas do trabalho e não reparam nos comportamentos que o filho vai avisando, não é? E que eles têm a dificuldade de expressar, de falar. Talvez também falando sobre educação sexual com o filho, sobre aonde não tocar, acredito que é uma forma também, vocês podem me ajudar nisso, de levando essa informação para o filho, ele criar a própria defesa, não é? Ele, aqui não pode tocar, ali, só quem pode tocar, ele saber quem só pode tocar. Então, vocês acham que com essas informações a gente pode talvez impedir ou um start aí para esse movimento diminuir, pelo menos, informando as crianças, olha com quem deixar, não estudar primeiro o cuidador, estudar primeiro com quem você vai se envolver, estudar. É importante essa busca sobre essas informações, é uma forma de evitar? O que vocês acham? Porque, Leiva, o que eu percebo, até nós estávamos conversando antes da gente entrar, a rede social, todo dia ela divulga uma quantidade absurda de estupro de crianças, tá? De crianças que ficaram sozinhas em casa e a família foi se divertir, deixa uma criança de 1 ano, de 6 meses, de 2 anos, uma de 9, para de 9 cuidar porque a mãe saiu, foi passear. Então a gente vê assim que hoje tá muito mudado, né? Parece que quem deveria proteger está deixando tudo assim muito jogado, está facilitando muito. As pessoas parecem que estão mais preocupadas com o divertimento dela, com o corpo dela, de ir na academia, de fazer isso, do que com aquilo que eles colocaram no mundo. E, sei lá, eu sou de uma geração antiga, que me falo, né, velho? Eu sou a mais velha da tropa, né? De 60 anos, mas não consegui usar o meu... o meu direito de idoso. Toda vez que eu peguei a senha, eu fui atendida por um. Mas tudo bem. Vamos buscar um advogado para você. Tudo bom, mas tudo bem. Então, assim, era uma situação diferente. Não que eu ache, tá, que o abuso sexual, psicológico não existia na minha época. Realmente, eu acho que sempre existiu, em todas as épocas, tá? Só que não era tão divulgado que nem hoje, tá? Mas a gente vê assim, eu fico abismada, né? Porque assim, na minha convivência, na minha época, era assim, de realmente cuidar mais, de proteger. Olha só, você coloca meia, faz isso, faz aquilo. Então a gente acabava obedecendo, cuidando de uma certa... Parece que era uma proteção maior. Hoje, o que eu vejo muito, e o que eu reparo, pode até ser que eu esteja errado, mas parece que está tudo muito jogado, sabe? E isso dá brecha para que aconteça muitas coisas. Então, eu acho que a orientação, campanhas, orientar as crianças, olha, falar para os filhos, olha, se alguém colocar a mão, ou se alguém tentar fazer alguma coisa, conta, não tenha medo, não importa quem seja. E tem que incentivar elas a falar o que está acontecendo e não privar elas por medo, sabe? Porque tem criança que quer falar, mas tem medo. E nós não podemos embutir esse medo dela falar o que está acontecendo com ela.
tá? Você vê que às vezes a criança não conta para a família, mas conta para a professora. Então, essa mesma liberdade... Ela vai buscar um espaço de segurança. Exato. E eu acho que isso tem que iniciar em casa. Você está entendendo? Essa confiança. E, realmente, as professoras também estão lá para isso. Então, até eu comentei com você, eu acabei esquecendo de trazer, mas se o médico, a instituição escolar constata que aquela criança está sendo abusada e não faz nada, e posteriormente acaba comprovando, eles podem até levar uma multa, tá? E uma denúncia, uma multa. Então, eu acho que fazer campanhas, tá? Indo nas escolas, profissionais que nem você, psicóloga, assistente social, nós advogadas que mexemos na saúde, ir até as escolas, fazer campanha, divulgar, demonstrar, levar isso para a rádio, televisão, como uma forma de prevenção. Eu acho que isso é muito interessante. Doutora, desculpa, você ia comentar. Não, eu ia falar que, assim, pensando nessa questão de como chegar até atingir ali o núcleo da família, eu achei esse projeto, assim, interessantíssimo. Muito bom. E eu me senti abraçada. Tu deu uma olhadinha lá no... Porque é uma das críticas muito grandes que eu faço, porque às vezes as instituições religiosas, independente de qual seja, elas falam o quê? Nossa, eu já ouvi isso muito. A mulher edifica o lar, vai para casa e reza que ele melhora. Não... Maneira abusiva de falar também. Exato. É pegar aquele problema, colocar para um ser superior, independente do nome que cada um dá, e dizer que se você orar muito, dá certo. E assim, não é essa a função do sagrado. Não é. O sagrado, ele não vai conseguir modificar o ser humano, porque o ser humano ele já tem ali coisas que influenciam sobre ele. E quando a pessoa chega até uma instituição, um paro, um pastor, um obreiro, que seja, e ela abre, e ela conta, e ela pede socorro, e aquela pessoa vai, põe a mão nela e fala, vai para casa e ora, vai para casa e reza, vai para casa e ouve uma canção, ela só colocou uma pá de cal em cima do abuso. E aí? E foi mais um abusador, né? Exato. Ela, naquela cadeia que o abusador usa, ela só ratificou. Ela só disse para ele, não, ó, é assim mesmo, leva desse jeito, tenha paciência. E assim, nossa, a hora que eu vi, eu falei, poxa, que delícia, que bom que uma instituição sagrada levantou a mão e disse, olha, isso acontece. Você não tem que ir para casa e continuar casado. Você não tem que ir para casa e continuar aceitando. Você não tem que ir para casa e continuar oferecendo seu filho. Então vem aqui, eu vou falar com você, eu posso não saber, mas eu vou buscar lá um caminho e nós vamos juntos formar uma rede de proteção, porque a rede de proteção é importante, e nós vamos te ajudar. É sobre isso. Isso que ela está falando é muito bom, porque nós, a instituição, esse projeto Quebrando Silêncio, que já está tantos anos, repetidas vezes falando sobre violência, é porque entende realmente que o acolhimento, o amor, ele precisa ser praticado principalmente por esses que dizem que ama, que fala do Evangelho, que fala de Deus. Precisa ser por nós, não é mesmo? E quando a gente se conecta com pessoas como vocês duas, que têm o direito, que sabe falar, que sabe o direcionamento, dá um encaixe tão perfeito no colo, que é isso que a gente gosta de proporcionar e a gente quer proporcionar através desse trabalho. E ficamos muito felizes que vocês, a Ana, e quero outras vezes, outros anos, vir falar aqui sobre isso, sabe? Porque precisamos de braços, não é? E quando isso acontece dentro da instituição religiosa ou em qualquer uma outra, mais ainda precisamos falar. Não ao crime, não à violência, não a tudo que prejudique a infância, a mulher, o homem, não pode, a né? pessoa. Isso não é normal. Isso não é normal, né? Exatamente. E aí, pensando nesse cenário que, se a gente começa lá a ver vídeos e aí começa a pegar todas as informações, parte de mim chora, né? E outra parte diz,
o que eu posso fazer, né? Então, hoje, uma maneira simples, né, de estarmos aqui, nós podemos contribuir com alguém que está do outro lado. A Ana que veio de Leme, né, cruzando fogo no meio da pista, não disse não. A Beth, que eu só releio assim, toquei na informação, ela falou assim, para onde a gente vai? Ela nem sabia o que se tratava, eu só mandei o informativo da revista, ela falou, aonde a gente vai? E eu amo estar com pessoas que estão sempre prontas. Então, você que está nos ouvindo hoje, pegue todas essas informações e coloque no melhor lugar do teu coração. Mas também não seja conivente e não fique em silêncio. Quebre esse silêncio, essa é a ideia. Com as informações que a gente tem, fiquei um pouco arrepiada agora. Com as informações que a gente tem aqui e que nós estamos passando, deve ser o suficiente para o seu coração não ficar quieto e quebrar o silêncio. Você sabe, não quer ser, olha isso, não quer ser visto, existem formas anônimas para isso, mas não fique calado porque a gente precisa proteger. E pensando nisso, né, fechando aspas aqui, que a Ana abriu um aspas muito, muito importante agora, mas pensando nesse cenário, doutora Ana, qual seria a pena dessa criatura que infringiu, que quebrou, que violou o direito do outro, de uma criança tão indefesa, né, que é o tema desse ano? Qual é a pena, depois de comprovado, de todas as provas ali junto à mesa, qual é a pena para essa pessoa que quebrou esse eu não vou lembrar a pena específica, mas para chegar no montante final da pena tem muitos requisitos, eu vou chamar de requisitos para ficar mais simples, que influenciam. Mas uma pessoa, por um estupro de um menor de 14 anos, por exemplo, pode levar 12 anos de prisão. Uau! É grave, é grave. E quando se trata de criança, qual é a questão? Ela não precisa, como que eu vou explicar isso de forma que fique simples? Se você viola uma criança, independente do tipo de violência que você pratica, é claro que eu usei aqui a pena do estupro, tá? Que não tenho certeza que é 12 anos a pena a menor, mas você pode levar de 12 a 14 anos, a depender da situação. A criança, ela é tão inocente, ela é tão indefesa, que há uma forma de se colher o depoimento dela. Então não é chegar e sentar e falar para a criança, fala aí pra tia o que aconteceu. Não. Tem todo um passo a passo, a criança ela é assessorada por uma psicóloga que sabe conversar com ela, que vai extrair o depoimento dela sem que ela se sinta acuada, sem que ela se sinta pressionada. E a palavra dela é primordial. Se ela disse que aconteceu, então aconteceu. Não tem aquela coisa de que, porque ela viu, porque ela ouviu. É claro que há situações em que a criança presencia algo e reflete, mas para isso que a lei estabeleceu um rito para colher o depoimento dela. Então ela não sai contando coisas sem que alguém compreenda aquilo que foi feito. Tá? Foi reproduzido ou não. Se ela simplesmente contou, é lógico que esse sistema ele tem falhas, tá? Mas 99% do tempo realmente ele tira do convívio da sociedade um abusador. Né? E aí, esse abusador, uma vez que ele já está lá preso, recebeu a pena dele, para essa família recomeçar, para essa família se reconstruir, os medos que envolvem, as dificuldades que rondam ali, é tão absurda que a coragem que ela precisou para falar foi enorme, né? O trabalho da assistente social, o trabalho da psicóloga, e até mesmo, eu costumo dizer que existem advogados, que eles se tornam psicólogos, porque eles ouvem tanto, né, Ana? Eles ouvem tanto que a arte do ouvir é encantadora, ela serve para qualquer profissão, não é mesmo? Beto, vou cortar assim. Eu acho que tem que ter um psicólogo lá na pré-escola. Uma pré-escola mais, eu sou antiga, tá? Nem sei como é que tá o nome. Não, mudou tanto que eu já nem Não sei tô mais mais. na área, não lembro o nome. Mas o psicólogo ele teria que estar na escola,
sabe, um psicólogo na escola, para que a criança talvez se sentisse à vontade ou quisesse conversar, ela pudesse conversar com essa figura, uma figura que ouve, porque eu falo que o psicólogo, o que mais me encanta no psicólogo? E eu adoro fazer terapia. Tô achando que você vai voltar para a faculdade. Não, Eu fiz 3 anos de psicologia. Eu também fiz. alguém também fez. É que o psicólogo, ele não tem um pré-conceito de você. Ele não vai te ouvir com base naquilo que as outras pessoas acreditam que você é. Então, tudo bem, você chegar para ele e falar, eu sou uma pessoa feia, ele não vai virar para você e falar, realmente, olha, você é uma pessoa... Não. Pensando bem, não vai Pensa, olha, não, vou falar para você... Não, ele vai perguntar assim, tá, mas me explica melhor esse conceito que você deu. Né? O psicólogo, ele tem essa, eu vou chamar de finesse, porque eu acho que assim, é de uma elegância muito grande a forma como ele aborda, como ele busca o que passa na nossa cabeça e que é difícil de verbalizar e ele consegue extrair. Então eu acho que seria imprescindível. É assim, o pessoal fala assim, porque psicólogo, advogado, e tem mais uma profissão que eu não lembro qual é o mal do século. Mas é um mal necessário. Alguém precisa ouvir, alguém precisa dar voz para essa criança. E não desmerecendo os projetos que já existem, mas eu vou lá, conto uma história para a criança. E na esperança que a criança vá lá e verbalize uma violência, vai acontecer, mas não com todas as crianças. Porque ela precisa confiar em quem vai receber isso. Como que ela vai confiar naquela pessoa que ela vê só de segunda a sexta, por um período mínimo? Que não passa tempo. Mas eu acho que a psicóloga, a assistente social, deveria de ter em todas as empresas, escolas, em todos os locais, tá? Porque nós estamos falando aqui de criança, mas existe violência também entre os funcionários, patrões, existe violência psicológica também. Assédio moral, na escola, entre professores, entre diretores, mesmo dentro de uma instituição de saúde, tá? Que sempre tem aquele que está mais na escada de cima, que nem eu costumo falar, que às vezes faz também uma violência psicológica, sabe, com os demais funcionários. Então eu acho que é o mal do século. Pode até ser considerado, considero do jeito que for, mas assim, que eu acho que todos os locais, tá? Empresas, escolas, seja aonde for, que tem pessoas, é necessário. Porque assim, eu acho que é uma maneira de diminuir tantos problemas, diminuir tantas, talvez diminuir até o número de processos judicial. Porque se você não cria, ajuda a resolver as diferenças dentro de empresa, escola, você concorda comigo que se não tem intriga lá, embora eu sou advogada, eu preciso ganhar, né, gente? Então, uma brincadeira, né? Não é bem assim, também será. Também não vamos ser as intrigas aí, né? Mas, assim, eu acho que tem muita coisa que pode ser resolvida de forma na conversa, tá? Nem tudo precisa ir para o judiciário. Tem maneiras de resolver os conflitos sem precisar judicializar. Porque a gente, que é advogado, a gente vê tanta judicialização desnecessária, que você fala, gente, mas pera lá. Mesmo? Não tem que fazer isso. Sério mesmo que a pessoa está entrando e o colega ainda pegou o serviço, sabe? Dinheiro não precisa, gente, mas pera lá, tem um pouco limite. Né? Então, assim, eu gosto Pensando na fala de vocês, a gente vê a importância da interdisciplinaridade. Isso. Os profissionais envolvidos para o mesmo objetivo, não é? E aí eu queria saber de vocês o seguinte, do que vocês ouvem, das histórias que vocês ouvem, acredito que da criança, né? Falando agora a partir da fala da criança. Quais são as principais falas, eu posso também contribuir com as minhas,
mas o que vocês mais ouvem que a criança ela é envolvida por um medo. Ou ele pede, não fala para sua mãe, e quais são as maiores ameaças, as mais clássicas que existem do abusador para com essa criança, que faz com que esse sigilo fique tão absurdo dentro dela? Quais são as falas dos agressores para com suas vítimas? Quais são as principais que vocês lembram? Eu acho que a pior de todas é quando ele fala assim, é brincadeira. Porque é Eu brincadeira. sou seu pai, eu posso, eu sou seu irmão, eu posso. É. Então, assim, é brincadeira, é muito baixo, né? Então, assim, não fala nada pra sua mãe, a gente tava brincando. E aí, o conceito que a criança tem de brincadeira não é o mesmo conceito do adulto. Mas ela vai falar com a mãe no conceito dela de brincadeira. Como que ela vai relatar com a mãe? Ó, ele brincou comigo e eu não gostei. Ou ela brincou comigo e eu não gostei. Porque mulher também comete abuso, né? Mulher também alisa criança, embora isso não seja muito noticiado. Isso acontece hoje. E aí? Sim. Ele falou que era brincadeira, ela falou que era brincadeira, ela falou que estava tudo bem. Eu até falei com a minha mãe, mas a minha mãe falou, é brincadeira, porque às vezes também o outro adulto ratifica. E aí vira tudo uma grande brincadeira, que não é brincadeira em momento nenhum. Atendendo um caso há muito tempo atrás, né, posso falar porque isso já está completamente resolvido e não existe a possibilidade da quebra de sigilo neste momento. Mas aonde a mãe despertava a criança, doutora Ana, e levava assim, vamos trabalhar. Ela tinha 7 anos. E aonde era o trabalho? Ela acordava, ela saía com a bonequinha pendurada no braço e levava para a avenida. E enquanto os abusadores, né, possuíam o corpo da criança, o dinheirinho entrava no bolso dela. E aí a gente pensa, até que ponto chega, né, está sob a proteção da mãe e esse tipo de reação. Então, quando que vai existir uma denúncia nesse caso? Quando que vai existir uma... Mas tem algumas que a gente vê que são coniventes, por quê? Porque tem uma dependência financeira, elas sabem do que está acontecendo, tá? Porque, olha, eu falo assim, por mais cega que a gente seja, a gente não é tão cega assim, a gente pode às vezes dar uma desentendida, tá? Fazer de tonta. Mas no caso da criança, que... Sim, mas a gente como mãe, tá? Você percebe a mudança de comportamento. Mas, Beth, é assim, ó. É muito doentio a palavra correta, não? Eu tinha um aluno que ele era tão abusado pelo padrasto que ele já não conseguia segurar as fezes. Então, esse menino fedia o dia todo. E ele ia para a escola nessas condições. Aí a professora reclamava com a mãe. A mãe falava assim, não, porque ele teve problema porque ele nasceu assim. A mãe dizia que ele nasceu assim. A professora falava com a diretora falava assim, não. A mãe já falou, ele tem problema, ele nasceu assim. Eu acabei convivendo com essa criança. Aí, infelizmente, eu sou uma pessoa muito intempestiva. Nem sabemos disso. Eu fiz um carnaval na escola, eu consegui chamar uma ambulância para levar o menino para o pronto atendimento, porque aquilo precisava ser resolvido. Porém, o sistema foi tão opressor que quem foi chamado para acompanhar na ambulância? A própria. Ela foi para o hospital, deu uma desculpa qualquer, a criança voltou para casa. Resumo da história, a criança ainda sofreu abusos por mais 4 anos. Porque a diretora não acreditava, ninguém queria se mexer, não sei o que. Um dia uma professora cansou, porque imagina, esse moleque viveu desse jeito por, acredito eu, pelo que eu me lembro, entre 6 e 7 anos. Ela chamou o menino do lado e falou assim, nossa, eu preciso que você me conta. Você não se preocupa como que eu vou resolver isso aí pra você. Você só fala pra mim que sim e depois você repete. Que eu fico do seu lado até onde der. Como ele estava maior e ele conseguia verbalizar, ele verbalizou, o pai e a mãe foram presos. Mas a mãe, ela era conivente porque ela tinha uma dependência. Não sei se tinha quase nada. Eu não cheguei a me aprofundar,
porque a diretora... Porque às vezes é uma dependência financeira, não trabalha. Existem muitos casos de Sim. dependência, assim como existe, né, a negligência mesmo, É isso que eu não falo, depende de né? nada, é porque Deixa o barco correr o rio do jeito que ele Os quer. casos- Eu vou fazer o quê? Porque às vezes o abusador também se volta contra quem vai denunciar. Porque às vezes ele abusa de uma família inteira, de uma mãe e mais 4 filhos. Ele não tem- ameaça a mãe daquela menina, me denuncia para você ver, né? Então fica todo mundo sob o jugo Porque eu daquela vou situação. tirar seus filhos de você. É uma ameaça clássica. Vai lá e me denuncia e eu tomo a criança de você. A mãe, que já vive acuada, ela vai continuar acuada, porque ela vai ficar sem filho. Ah, então vamos sofrer todo mundo junto, mas pelo menos eu não perco você. E também o amor do filho, às vezes, é a única coisa que ela tem. E ela vai correr o risco. E aí vem um aviso importante. Mamães, o juiz não é burro, ele é inteligente. Ele não tira o filho de uma mãe de graça, por nada. Não é assim, não basta chegar e falar assim, você é uma péssima mãe, pegar seu filho e levar para casa. Tá? Então, assim, quando alguém fala, vou tirar seu filho de você, a resposta é, ok, você contrata o seu advogado, eu contrato o meu e a gente vê quem tem razão. Ponto. Contrata a Beth. Ai, Então, eu não faço essa área, tá? Que eu comentei aí, o meu negócio é saúde. Eu acho que eu não tenho estrutura emocional para atender uma criança, tá? Que tenha sido vítima. Eu acho que eu ia voar em cima da mesa, na garganta, e ali já perdia meu réu primário ali mesmo, tá? Então, eu não tenho essa estrutura para esse tipo de situação, tá? Mas assim, porque eu falo, eu não tenho como não me envolver. Todo mundo fala assim, mas você não pode se envolver. Gente, como que eu não vou me envolver? Eu só mexo com saúde. Quais são os meus pacientes? Os meus clientes são famílias que têm pacientes, crianças, adolescentes, idosos, jovens, que estão numa situação acamada, paralisia cerebral, são pacientes com AVC. Então, assim, não tem como, precisa de uma cirurgia e não consegue. Gente, não tem como se envolver com aquilo. Porque eu costumo é por falar... estar envolvida que você Exato, porque eu falo assim, quando a família nos procura como advogado, tá, eu costumo falar que eu sou o último recurso deles, tá? Por quê? Porque eles já procuraram por tudo, já tentaram de tudo e não conseguiram nada. Então, aí eles vêm atrás para buscar um direito para ter uma cirurgia, um medicamento, ou alguma coisa. E é a mesma coisa, Ana. Tá? Quando a família vai procurar nessa linha de abuso, de agressão, é porque ela também já está, assim, já passou, já não aguenta mais. E não tem como se envolver. Uma se envolve de uma forma, a outra se envolve da outra, e a briga o pau come, que nem fala, né? Mas dá um certo alívio. Quando a pessoa chega, você sente um certo alívio porque você fala, nossa, finalmente, ela teve voz. Finalmente ela acreditou que ela consegue, né? Só que realmente não tem como ficar de fora. Não tem. Eu ouvi um relato e falar. A parte mais terrível quando eu ouço algumas situações de violência doméstica é ouvir o relato e falar para a vítima, eu preciso que você volte para sua casa até que eu tenha em mãos o instrumento para te defender. Eu acho que isso é o que mais dói. Meu Deus. E às vezes você não tem outra Tem que saída, voltar, a não ser pedir para ela voltar para casa por pelo menos 24 horas. Onde E tudo pode nessas acontecer. 24 horas pode acontecer tanta coisa, né? Sim. Meninas, e uma outra coisa que eu queria ver, conversar com vocês, hoje as crianças elas têm acesso ao telefone, ao tablet muito cedo, muito precoce, não é? Eu chamo isso no consultório de o cala-boca. É o cala-boca das crianças. A mãe quer assistir a sua série, a mãe quer fazer alguma coisa, quer limpar a casa, quer estudar e dá o cala-boca, né? Fica aí, joga aí. E aí, olhando, se a gente começar a buscar aí violência sexual via internet,
onde as crianças elas são galanteadas, não sei se eu posso colocar assim, onde elas são atraídas por abusadores que estão do outro lado da telinha, né? Ali se fazendo por outra pessoa, adolescentes, isso talvez aconteça com mais frequência, né? E aí esse crime, essa exploração sexual infantil na internet, né? Onde hoje é uma realidade, sobre esse conteúdo, exploração sexual na internet, né? Infantil na internet, que vem crescendo assim, ó, absurdamente, né? A gente tem filmes que falam sobre isso para tentar abrir os nossos olhos, tem informações que a gente pode buscar na internet que está nos trazendo recursos de informações sobre isso. Olhando para esse tema específico, quais são, assim, por onde buscar, o que não fazer, o que os pais precisam ficar atentos? Já tiveram casos que vocês puderam orientar um pai, olha, o limite sobre isso, qual que é o problema sobre toda essa situação para uma criança, para os direitos dela? É difícil, né? Parece que a internet não tem porteira, né? É difícil. Gente, eu nem sei qual é a pergunta, como fazer uma pergunta sobre isso, porque a gente fica acuada, né? Elas entram dentro da casa de uma forma sem precisar, né? Não precisou nem deixar a pessoa com ninguém. Ele está aqui. Me ajudem a desenrolar esse assunto, porque eu fico... A internet, eu falo assim, que ao mesmo tempo que ela é o bem do mundo, ela é o mal do mundo, né? Porque, assim, para a parte, vamos supor assim, profissional, ela conseguiu, assim, dinamizar de uma forma magnífica, tá? Hoje, você está aqui, você pode atender por vamos dizer, telemedicina, né? Teleatendimento, na Espanha, em Portugal. Então, quer dizer, você não fica limitada a uma sala, tá? A um espaço. Nós, advogadas, também. Hoje eu tenho meu escritório físico, mas pouquíssimo eu fico lá. O maior índice de atendimento meu é online, tá? Tanto que eu montei um escritório na minha casa. Então, assim, e acaba tendo processo no Brasil inteiro. Fono, eu conheço fonos maravilhosos que atendem no Brasil inteiro e nem tem mais o espaço. Então, eu acho assim, para os profissionais, a internet realmente, ela teve assim uma dinâmica muito boa. Você correr mesmo assim, que nem fala o mundo. Agora, Leiva, a coisa errada também. Do mesmo jeito. Exatamente. Hoje tudo, assim, eu adoro de vez em quando dar uma fuçada no Instagram, adoro ver comentário, tá? Que eu falo, vamos ver o que estão falando. O que dizem sobre Qualquer coisinha vira briga, gente. Sabe? Sim. Então, assim, virou e outra, começa a passar gente falando determinados tipos de situação que a criança vai ter acesso. Não tem assim, que nem na televisão antigamente parece lá com 14 anos, não sei o que, a gente travava a televisão em alguns canais, né? Que você podia travar. Só que você não trava, gente. Pelo menos, vocês me desculpem, eu não sou boa de internet, tá? De tecnologia, eu não conheço nada que trava isso aí. Então é complicado. Quando chega para mim, o estrago já está feito. Então, agora. Já não dá mais tempo de orientar o pai e a mãe sobre tempo com os aplicativos. Talvez não conectar o aparelho na internet, né? Usar só ali o joguinho que tem no aparelho. Tem uns joguinhos, uns jogos educativos que são muito bons, né? Professora, eu vi não me recordo qual foi o dia, uma matéria no Fantástico, onde existia eu vou chamar de gangue, eu não vou saber usar o melhor nome agora, virtual, onde eles pagavam o vídeo, a mãe gravava o corpinho da criança e eles pagavam caro sobre isso, né? É a Darknet. Darknet.
E aí isso... Eu nem sabia que existia isso. E aí, como ter o controle disso, né? É muito difícil sobre. Assim, ó, Mas os crimes que valem, até isso que eu ia perguntar, agora eu lembrei. Os mesmos, a pena, a sanção sobre isso é o mesmo que vale para o virtual, para o presencial? É que Tem alguma são crimes diferença? específicos. Então, Ah, o Código tá. Civil, ele vai lá e fala, por exemplo, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas tem um crime lá que é armazenar fotos de criança em posições sexuais. É crime. Tá? Eu já presenciei pessoas condenadas em Vai razão falar disso. da pedofilia. É que pedofilia não é crime. Então tem lá a Acha? figura. É porque assim, não é que pedofilia. A figura da pedofilia ela não está tipificada como crime. Tá? Mas tem lá um tipo que você insere aí e encaixa a pedofilia. Mas quando você fala, cometeu o crime de pedofilia, não cometeu o crime de pedofilia, porque não existe lá o crime, pedofilia, 5 a 10 anos. Não, Agora eu entendi. continua existindo o crime, mas aqui não está escrito a pedofilia, não. Então, Ela assim, insere nas condutas. até porque assim, a pedofilia não é só você abusar de crianças, é você fotografar, é você fazer desenhos, vai um pouquinho além. Né? Mas eu fiquei sabendo disso em razão de um dos casos que eu acompanhei. Então, existe essa Darknet, que é uma internet do mal, e eles usam preferencialmente o Telegram. Porque as regras do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, não são aplicáveis ao Telegram. Eu lembrava porque, mas agora me fugiu. Uma encrenquinha com o Telegram. Teve um qualquer coisa. E lá no Telegram é mais ou menos terra de ninguém. Entendeu? Então ali é onde rodam a maioria das fotos e filmes pornográficos. E tem mãe que pensa assim, vou fazer aqui e ganhar um dinheirinho. Na cabeça dela é um dinheirinho. Alguém pode até ter vendido para ela como um dinheirinho. Embora assim, nós estamos em pleno século XXI, certo? Então não tem como falar que você não tinha essa informação. Você não sabia que expor o seu filho desse jeito era errado. É errado. Eu, particularmente, não gosto nem que coloque foto de criança de biquíni ou de sunga. É uma outra razão para discutirmos, porque é uma maneira de você expor demais, não é? Porque o que vão assim, fazer com essa, ainda mais com essa inteligência artificial aí, que vão brincando com a cara e com a voz. Aí assim, o meu marido é respeitador, o seu marido é respeitador, o seu marido é um lorde. Tudo bem, nós não sabemos quem é o abusador. Então eu tenho uma foto inocente, porque não tem como uma foto de criança não ser inocente. Que na cabeça do abusador aquilo ali dá um start para ele vai pegar aquela foto e vai vender aquela foto como se fosse sensual. E assim, eu tive acesso às imagens, é estarrecedor o conteúdo dessa darknet, dessa coisa trash. Então, o quanto puder, o quanto for possível limitar o acesso da criança à internet sem supervisão, isso é necessário. Outra coisa que é importante, e aí eu vou fugir um pouquinho, é assim, papai e mamãe. Nós não precisamos mais ter memória. Por quê? Porque hoje você digita lá no Google, o Google lembra, por exemplo, do vestido verde da Jennifer Lopez que ela usou em 2005, eu acho. Eu nem sabia disso, eu vi isso porque eu estava tentando entender o alcance da internet. Então, a internet, ela lembra. Tudo que você coloca na internet, ela armazena. Para quem entende, eu não entendo, meu filho entende. Então, assim, às vezes você apaga do seu aplicativo, mas você não apagou da sua nuvem, a sua nuvem não está protegida e o seu vídeo vaza. Tá? Então, assim, seria interessante diminuir a exposição, não só das crianças, a exposição da família. Tá? As coisas precisam ficar mais reservadas para aquilo que realmente é importante, se nós olharmos para nós. Então, assim, olha, o meu filho é abusado, ou a minha filha foi abusada. Ao invés de eu ir para os caminhos normais de denúncia, eu abro a minha página no Facebook. O Instagram é um pouquinho menor, porque as pessoas usam as contas mais fechadas, bloqueadas. Mas o Facebook não. Então a mãe vai lá e fala, não, porque o pai do meu filho abusou dele.
ficou eterno. Então a criança ela vai ter 18 anos e alguém vai dar uma busca no nome dela para dar um emprego para ela e vai estar lá que em 2007 a mãe publicou que aquela criança foi vítima de abuso. Então, preservem um pouco mais o seu ambiente familiar e as coisas que acontecem dentro da sua família. Se for fazer denúncia, Facebook não é meio legítimo de denúncia para absolutamente nada. Nem para erro médico, nem para problemas psicológicos, nem para crises. Profissionais, né, doutora? Exato. Aí você vai no caminho certo. Então, a minha filha precisa falar o que é imprescindível, ela precisa falar. Se ela não tem coragem de você falar com você, ela que fala com a psicóloga. A psicóloga vai saber no tempo da criança, na forma da criança, extrair isso dela. E aí, com esse conjunto mais robusto, porque normalmente a psicóloga trabalha em parceria com um profissional do direito, ela consegue montar um processo e quando chega lá na delegacia, realmente aquele cara ele vai receber uma pena por aquilo que ele fez. Porque se você coloca lá no Facebook que a criança foi molestada, você não vai à delegacia, ou você vai à delegacia, a hora que você fala assim, meu filho foi molestado, o molestador desaparece com todas as provas, você vai na delegacia fazer o quê? Aí você vai, faz o boletim de ocorrência, você tem prova? Não tenho prova nenhuma. Fala assim, mas é muito frio falar em prova, porém as provas são necessárias. Tá? Aí você não tem prova nenhuma. Seu filho falou, você foi até a delegacia depois de denunciar no Facebook, alguém ouve a criança, só que ninguém faz nada com o abusador. Qual a mensagem passada para aquela criança? Não precisa falar nada, não vai dar para fazer nada com o que você está falando. Sim. Mas não é que não deu para fazer nada, é que ao invés de ir fazer uma denúncia por um meio que não dá a ela nenhuma fé pública, vamos usar a palavra fé pública, eu fui no Facebook, disse que aconteceu, até eu conseguir, tudo acabou, já não dá mais tempo de fazer colheita de prova. E aí, eu colho prova onde? Porque aí a vítima, que já é vítima, ainda vai se sentir injustiçada. E aquilo vai para o resto da vida. E em 2035, alguém vai dar um Google, eu não sabia que existia essa expressão, vai dar um Google no nome dela, porque a hora que você faz, eu vi, mexe, faço o seu mesmo nome. Deixa eu ver o que estão falando sobre Ana Maria Lopes Medeiros. E eu descubro coisas. Não, eu faço porque eu descubro coisas que eu não sabia que eu estava fazendo. As pessoas são criativas. E aquilo está registrado. Então, assim, eu tenho mães que às vezes fazem o quê? O filho estava perdido na droga. E aí o filho foi para a igreja. Ele encontrou um grupo na igreja. Aí ela publica uma foto do filho sentado, quietinho, em oração com o sagrado dele, dizendo assim, das drogas para a salvação. Alguém salva, alguém republica. Essa informação já ganhou um. Sim. E depois você não pega mais. E aí você já rotulou também e trouxe um problema para um monte de tempo aí para a vida do cidadão. E pessoas que talvez nem soubessem do que aconteceu na vida daquela pessoa, está sabendo. Vira uma perseguição. Sim. Trabalho, E a Mas vida às já vezes, era o que eu vejo muito, faz? mas pode ser também que essas pessoas colocam em rede social, mais às vezes para ver de conseguir gritar com aquela pessoa, quer gritar para o mundo aquela situação, só que em vez de ajudar, mais atrapalha, você concorda? Por quê? Porque você vai encontrar opiniões e palpites de mais diversos tipos, tá? Então, o que eu vejo, hoje, você sai, você dá uma olhada lá, a pessoa vai na academia, está fazendo lá, está filmando. Vai na horta comprar um alface, tá filmando. Sabe, gente, tudo tem que mostrar para todo mundo o que está fazendo. Não tem mais aquela privacidade. Se não estiver mostrando exatamente o que faz 24 horas por dia, parece que não tem existência. Sabe? E eu costumo falar, gente... Os influencers mostram isso, Isso! Né? Todo mundo hoje quer ser influência. Tem gente que nunca fez nada na vida, gente. Vai influenciar o quê? Tá? Então, assim, eu falo, gente, like não paga conta, tá? Pelo amor de Deus.
vê Os o que boletos faz. ainda vem no CPF. Ainda né? bem. Então não dá para ser todo mundo sem influência hoje em dia, tá? Eu fico nervosa com essas coisas. Eu estou percebendo. Pessoal, o papo está muito bom, a conversa está muito boa. Ficaria assim, mais muito tempo conversando sobre isso. Nossa, né? Assunto que dá assim, para muita Ah, conversa. E eu quero muito agradecer desde já a vocês, doutoras, aqui ao meu lado, como é bom ter vocês aqui comigo. A Ju, que nesse momento está filmando, mais uma vez, mais um ano com a gente. Obrigada, Lindo! Eu prometo que eu não vou mais lá para os hospitais. Linda, ela não sabe se grava assim, o que ela faz? Mas agradecer a Ju também que prontamente esteve aqui para estar conosco mais uma vez, a todos que estão nos ouvindo, nos vendo. Estamos juntos aí mais um ano, isso é muito bom. E o projeto Quebrando o Silêncio segue, e isso é muito bom saber que pude contar hoje com a doutora Ana, com a doutora Elizabeth mais um ano. De tudo que vocês ouviram aqui, quebre o silêncio. Se você foi vítima, ou se você conhece, ou que você tem conhecimento sobre a situação, vocês agora sabem o caminho. Nós sabemos o caminho agora. Busque a ajuda de um profissional, saiba no canal correto aonde fazer a denúncia, busque a ajuda, que direito você tem. A doutora Elizabeth comentou do direito ao psicólogo, à assistência médica, assistência social. Sabemos que isso existe uma pena sobre o abusador, então nós temos maneiras e ferramentas que nos apoiam, desde uma forma sigilosa, que você queira fazer isso, até de uma forma mais clara. Mas não deixe essa criança que você conhece sofrer mais do que ela já esteja sofrendo. Proteja agora a fase adulta dela, uma vez que a infância já foi ameaçada ou já foi prejudicada, não é mesmo? Meninas, muito obrigada mais uma vez pela vinda, por ter aceitado, foi muito bom. Querem deixar um recado final para quem está nos assistindo? Ficou conosco até o final? Bom, gente, olha, desculpe alguma coisa, mas eu fico muito nervosa com algumas coisas. E realmente pedir para protejam seus filhos, dê mais atenção, acolham, tá? E não aceitem nunca que alguém faça mal por aquilo que você recebeu para cuidar também. Mais inocente que seja. Por mais inocente que seja. Eu vou começar agradecendo pela companhia, todos vocês. Que delícia. Nossa, parece estar em casa, né? Isso é muito bom. Isso é muito perfeito. Né? Esse é um tema, quando você fala de abuso, de violência, é algo que me dói, que me afeta, e não é de hoje. Então, sempre que eu puder, eu vou falar, eu vou arrumar uma confusão, porque tem que ver que está acontecendo um abuso ali na frente. Faz parte do meu eu agradeço por você permitir chegar até os pais essa questão de, então, por favor, diminui o uso da internet, presta atenção no comportamento do seu filho, né? Às vezes sair com a criança para ir para o parque, e aqui em Araras o pessoal usa muito o parque, é muito melhor do que você ficar dentro de casa e ela pode, numa brincadeira, denunciar alguma coisa. Se você não consegue, então você, por favor, não precisa contratar, mas busque os meios para que essa criança tenha acesso a um psicólogo, vá até a OAB, e aí eu vou fazer uma fechada, né? Vá até a OAB ela tem atendimentos em que você pode simplesmente tirar dúvidas de forma gratuita. Você só precisa ir até lá. Se eu não estiver errada, aqui em Araras é de segunda a quinta. Então vá até o prédio da OAB. Não sei quando é. Vai até lá e fala assim, eu preciso falar com um advogado. Quando que tem um advogado aqui de plantão? E tira a sua dúvida. Se aquele advogado não for sensível, você vira para ele e fala, eu preciso falar com uma pessoa que seja mais sensível, que me ouça, que saiba o que me dizer. Não deixe de buscar a resposta, não deixe de buscar caminhos, porque bons profissionais têm e formas de serem acolhidos e ouvidos vocês têm. Muito obrigada. Muito bom. E a todos que estão em casa, muito obrigada. Amanhã, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, na Avenida Pacanhela, teremos a continuação desse assunto para um outro profissional também. Espero vocês lá, caso queiram estar presente para aprender um pouco mais. Começa às 9 horas da manhã. Um abraço a todos e tchau, tchau. Tchau. Vamos falar isso.